na Trilha Azul, falando sobre transformação tecnológica, que é o futuro da gestão tributária eficiente. Quero convidar Stefano Rebelato de Almeida, que é sócio-diretor na Solutio. Trazer, bem-vindo, boa palestra a todos. Bem, vou falar aqui um pouquinho antes do almoço, né? O café foi bom, acho que ninguém está com fome aí. Já tinha visto uma palestra do Alex aqui, algumas, mas essa daqui hoje ele surpreendeu, então acho que ficou de lição para a gente aí como inovar, como fazer as coisas diferentes, né? Meu nome é Stefano, eu sou responsável pelo time de delivery da Solutio IT, desenvolvimento de produtos, né? Eu vou falar um pouquinho da empresa no finalzinho, 2 minutinhos, mas o que eu queria trazer aqui para vocês hoje é a minha experiência na área de tecnologia voltada para os assuntos fiscais, né? A gente sabe que esse é um assunto que vem sendo falado há bastante tempo, as empresas vêm buscando muito essa questão da transformação digital, e a gente foi empurrado aí pela questão do Covid a preparar as empresas para que elas estejam atendendo essas necessidades tecnológicas de hoje em dia, né? Então, eu vou trazer um pouquinho aqui da minha experiência relacionada a esse assunto, trazer algumas questões de clientes que a gente sabe aqui, e espero aí que todos gostem e que a gente consiga atender a necessidade de vocês, tá? Aqui a gente fala um pouquinho hoje do cenário fiscal brasileiro, né? Acho que todo mundo aqui é do time fiscal, sabe exatamente aí as dificuldades que são enfrentadas hoje em dia, e a gente tem um termo que é muito famoso aí, que é o manicômio tributário, né? Então, na verdade, hoje, atuar na área fiscal no Brasil é realmente uma loucura. Então, a gente sabe o quão complexo é se manter atualizado e manter as empresas atualizadas nas questões fiscais. E aí a gente traz aqui algumas informações para vocês, né? Então, esse termo manicômio tributário, né, ele foi criado pelo tributarista Alfredo Becker, né, exemplificando o quão difícil é o nosso cenário, né? E aí ele traz essa questão do emaranhado de obrigações, de necessidades, de impostos e de cálculos que a gente tem hoje. Então, até uma informação do IBPT, não é uma pesquisa tão recente, mas é a última pesquisa que o IBPT trouxe, né, da questão de quantidade de atualizações que são feitas anualmente aí no cenário fiscal brasileiro. Então, são mais de 31 mil atualizações federais, mais de 110 mil atualizações estaduais e mais de 221 mil atualizações no âmbito, na esfera municipal. Então, a gente vê aqui, né, o quão é difícil a vida das pessoas que trabalham, né, na área tributária. Eu acho que todos vocês aqui passam isso no dia a dia, né? Aqui é uma outra pesquisa que a gente trouxe, né, que foi uma pesquisa feita pela PwC, né, que é o Source Pay in Taxes. Então aqui traz um pouco sobre quantas horas o profissional da área de tax gasta para preparar suas obrigações. Então a gente trouxe 2 comparativos, um primeiro comparativo com a América do Sul, né, que é esse primeiro gráfico do lado esquerdo que a gente tem, e depois o BRICS. Então a gente mostra aqui que o Brasil, ele é extremamente mais complexo do que qualquer país da América Latina e qualquer país comparado com os países que fazem parte do BRICS. Então isso mostra mais uma vez aqui o quão é difícil se manter atualizado e trazer toda essa questão para dentro das empresas e hoje em dia dentro da área de tecnologia, né? Aqui eu trouxe também uma outra informação, então estou querendo trazer alguns dados só para corroborar aqui com o que a gente vai falar, que é a evolução das atuações da Receita Federal nos últimos anos. Então também a gente tem essa pesquisa atualizada até 2019, a gente houve um pico de 2017 e ainda o número é significativo, foram 164 bilhões de reais em autuações no ano de 2019, né? E aí, a grande pergunta, né, que a gente se faz e que a gente faz para os nossos clientes, e a gente faz para as empresas que a gente é parceiro, é: as empresas estão prontas para fazer esse processo de transformação digital? As empresas estão prontas para receberem toda essa questão de tecnologia que a gente tem hoje,
né? Então, a gente trouxe aqui mais um estudo, né? Um estudo da SAP, que foi feito no ano passado, que é o SAP Digital Transformation Executive Study, né? E ele traz que 84% das companhias afirmam que a transformação digital é fundamental, né? Então, já reconhecem que a transformação digital para a área de impostos, ela é fundamental para que a gente consiga sobreviver no dia a dia. Mas que só 3% dessas empresas concluíram o processo todo de transformação digital. Então é um número muito pequeno de empresas que conseguiram fazer toda a jornada de transformação digital. Acredito que 84% das empresas já devem ter iniciado, né? Mas a gente tem um trabalho muito grande a ser percorrido, né? Então, eu acho, e aí a gente fala um pouquinho lá dentro da Solution, né, que é o básico bem feito, a gente usa muito esse termo lá dentro, né? Então as empresas hoje, muitas empresas que a gente visita e que a gente conhece, têm dificuldade de fazer o básico bem feito, tem dificuldade em apurar o imposto, tem dificuldade em fazer a entrega da obrigação acessória para o fisco, e aí você começa a imaginar como é que essa empresa vai se preparar para uma análise de dados, para uma automatização de processo, como é que ela vai fazer isso, né? Então é essa jornada e esse é o desafio que a gente vê que as empresas vêm enfrentando para poder fazer a implementação e para poder fazer essa jornada de transformação digital, que é tão falada, né? Era ela muito falada antes do Covid, ela foi colocada para a gente quase a fórceps, né, com a questão do Covid, e ainda bem, né? Porque isso fez com que a gente acelerasse esse processo de forma muito rápida. Um outro ponto que a gente não pode esquecer também é a cultura da empresa. Então, essa questão da transformação digital, a adoção de tecnologia, ela tem que estar muito relacionada à cultura da empresa. Então, muitas vezes a empresa precisa otimizar a sua cultura, trazer novas informações, melhorar aquela questão de que ela chama de implementação de novos processos, para que ela possa estar apta a fazer a adoção de tecnologia. E aí a gente não pode esquecer que o perfil do profissional está ligado diretamente a isso. Então, o profissional precisa estar pronto, precisa se incomodar com essa questão para buscar lá o que o Alex falou, né, o lifelong learning, tá sempre aprendendo para poder atender essas necessidades da transformação digital. E aí, a gente fala aqui, quando que eu utilizo a tecnologia, né? Em que momento que eu passo a utilizar a tecnologia dentro da minha empresa? Então aqui eu trouxe alguns dos principais pontos que a gente identifica nas empresas que a gente faz esse trabalho, que é, eu consigo fazer a adoção de tecnologia quando eu tenho atividade repetitiva, quando eu tenho decisões que são baseadas em regras pré-configuradas, quando eu preciso fazer conciliação de dados, quando eu tenho um grande volume de dados, né, e atualização desses dados, quando eu preciso ter um compliance de processo e quando eu tenho uma interface com o usuário. Então aqui eu trouxe 6 principais itens aonde a gente consegue fazer a adoção de tecnologia para essa jornada de transformação digital. Opa, aqui. E aí, a gente fala desse processo de adoção de tecnologia na área tributária, né? Então, dificilmente a gente consegue sair de 0 a 100, isso aqui é uma curva de aprendizado, onde a gente vai fazendo a adoção de tecnologia de tempos em tempos, e a gente vai buscando qual é a prioridade, ou qual é o processo que é mais latente, ou que eu tenho um gargalo, ou que precisa sofrer alguma melhoria para que a companhia não sofra nenhuma perda, nenhuma questão de problema de compliance, ou tenha algum processo de venda ou de receita que seja impactado, né? Então, para fazer essa adoção de tecnologia, o que a empresa precisa fazer? Ela precisa fazer uma abordagem estratégica. Ela precisa olhar para dentro da empresa dela, e traçar um roadmap disso e pensar quais são os principais pontos do que ela vai fazer. Ela pode elencar 30 pontos, mas defina 3 como prioridades. Vamos atacar aqueles primeiros 3, depois eu ataco os próximos 3, depois eu ataco os próximos 3. Se você quiser fazer tudo de uma vez só, você não vai conseguir fazer. E aí que a gente faz a gente vai para o próximo passo, que é a questão da visão panorâmica. Por que uma visão panorâmica? Porque eu consigo olhar o todo, eu consigo saber a empresa como um todo, o que ela precisa de novas tecnologias para estar com a área tributária preparada e consigo priorizar isso. Um outro ponto que não pode faltar, que é de suma importância, é a integração entre processo, pessoas, tecnologias e dado. Quando eu falo de processos, não adianta eu trazer uma ferramenta para dentro da empresa se eu não tenho o meu processo bem definido, se eu não tenho o meu processo claro ou se eu não tenho o meu processo estruturado. Então eu preciso olhar para o meu processo.
Um outro ponto, eu preciso olhar para as pessoas. As pessoas precisam estar preparadas e precisam buscar uma capacitação tecnológica para que ela possa implementar alguma nova ferramenta e fazer a adoção da tecnologia, né? E aí, propriamente, escolher qual é a tecnologia que eu vou utilizar para trazer a melhoria para minha empresa. E por último, os dados, né? Que não deixa de ser importante, mas é algo que a gente deixa de olhar para o retrovisor e começa a olhar lá para frente, começa a olhar para o horizonte. E essa é uma dificuldade que a área fiscal tem muito grande. A área fiscal sempre está olhando para o retrovisor. Por quê? Porque ela sempre vê o dado que aconteceu, sempre qual foi o histórico, o que movimentou, e ela tem uma dificuldade de olhar lá para frente. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente quais são as tecnologias que a gente pode utilizar para atuar. Um compromisso com a mudança, né? Todo processo de mudança é um processo dolorido, não é fácil mudar, então ele requer uma disciplina, um cuidado, e eu acho que o ponto mais importante aqui é a disciplina, né? A mudança não é fácil, né, ela é dolorida, e claro, a empresa precisa estar disposta a investir, né? E aí quando a gente fala em investir, eu volto naqueles principais pontos, né? Investir nos processos, investir nas pessoas, investir na tecnologia. Então eu acho que é isso que a empresa precisa buscar como investimento, tá? E aqui eu trago um outro ponto, né? Aqui eu acho que é um assunto bastante batido para vocês, é como o nosso cenário fiscal brasileiro se comporta hoje. Então eu tenho todo o nosso processo de entradas e saídas, os documentos de entradas e saídas, eu tenho todos os impostos que corroboram para esses processos, e aí os federais, estaduais e municipais, eu tenho a incidência desses impostos e tenho os documentos que são necessários, né? Ou que são a base para a gente ter toda essa tributação. E com isso, eu tenho aqui a adoção de tecnologia. Então, para que a gente possa atender todo esse cenário de negócios aqui hoje, que é bastante complexo, eu tenho as tecnologias que precisam ser aplicadas aqui e que podem ser aplicadas. Então, a gente tem tecnologias de regras fiscais, de forma automática, para poder determinar isso dentro do cenário das empresas. A gente tem motor de cálculo de imposto, então, dependendo da tecnologia, do RP que você utiliza, você pode usar um motor de cálculo dentro do seu RP, você pode utilizar um motor de cálculo fora do seu RP, e aí fazer a análise dos prós e contras de cada um desses processos. A gente tem ferramenta de automação de processos, então, entrada de nota fiscal eletrônica, entrada de nota fiscal de serviço, envio de arquivo para o fisco através de RFPA. Então, você tem uma série de tecnologias que você pode utilizar aqui dentro para poder fazer a adoção da tecnologia para a área fiscal. Sistema de gestão fiscal, aqui a gente volta um pouquinho no básico bem feito, né? Tem muitas empresas que têm dificuldade em apurar o imposto, de calcular o imposto e de fazer essa entrega da obrigação acessória, né? A gente tem a questão da inteligência fiscal, então você trazer o âmbito de machine learning, você trazer ferramentas de predicção para que você consiga trazer ganhos e acelerar aprendizado para dentro da sua empresa. Existem ferramentas de auditoria, né, para fazer cruzamento de informações, análise de dados, e também existem, o que eu falei, toda a questão do data-driven, que é análise baseada em dados. Então esse é um ponto que está vindo muito forte para a área fiscal, para aquelas empresas que têm um nível de maturidade maior, onde o dado ele já está com uma qualidade legal, tem uma periodicidade bacana, você consegue trazer a questão de análise de dados para dentro da área fiscal, voltando, não só olhando para o retrovisor, eu acho que saber o passado é importante, mas muito mais fazendo as projeções para o futuro, qual o caminho que a empresa pode tomar, para onde ela pode ir, usando a tecnologia como um acelerador. E aí eu acho que um outro ponto bastante importante, que eu havia esquecido de falar, é o acompanhamento, né, e a constante atualização. Porque, né, a gente brinca aqui, né, a área de tecnologia muda todo dia, né? A área fiscal também muda todo dia, né? Então acho que o profissional da área fiscal aqui, ele é extremamente sensibilizado por essa mudança. Então, eu vou falar um pouquinho lá, tem lá na frente, eu falo um pouquinho do profissional da área fiscal, acho que isso tem totalmente relacionado a isso, que é a vontade de aprender, né? Sempre estar descobrindo algo novo, sempre estando buscando as atualizações que a legislação nos imputa e nos obriga, né? E aqui eu trago um pouquinho dos impactos que essa tecnologia traz para a área tributária. Olhando principalmente aqui, olhando a relação com o fisco, olhando aqui a relação com a autoridade fiscal, né? Então, as empresas estão se preparando para essa questão da transformação digital do fisco, mas o fisco também está se preparando,
né, está bastante preparado aí com todo o investimento em tecnologia que ele traz, né, desde lá do SPED, a gente falou aqui um pouquinho antes no fórum, né, 17 anos do SPED, mas também hoje com as questões de entrega de obrigação, como o REINF, como o E-Social, através do XML e com o DCTF Web de forma automática, já apurando e dizendo o quanto você vai pagar de imposto, né. Então, olhando aqui para a questão do fisco, né, essa atualização tecnológica, né, que a gente vem sofrendo aqui nos últimos 5 anos, principalmente, o que ele proporciona, né? Ele proporciona a adoção de reformas tributárias, uma simplificação no processo, uma transparência, que é um ponto bastante importante, rastreabilidade desse processo, então a gente consegue ter uma rastreabilidade completa desse processo, e o trabalho em tempo real na velocidade que as transações do negócio ocorrem. Então, hoje, você emite uma nota fiscal, o fisco já sabe o quanto você emitiu, o quanto você está recebendo, então você tem essa informação, você tem esses dados em tempo real. Então a informação fica muito mais disponível para o fisco do que ela ficava no passado. E aí, o foco de tudo isso, ele muda de um processo reativo que a gente tem hoje, então as empresas são reativas, antigamente numa fiscalização, me entrega a informação tal, me entrega o arquivo tal, e hoje ela deixa de ser tão reativa e ela passa a ser muito mais participativa. Ela tem as questões de projeção, então você consegue fazer projeções, você consegue trazer a simulação para dentro desse cenário e você consegue fazer um desenho de estratégias corporativas olhando o futuro da organização. Então aqui é um viés que a gente traz olhando a relação da empresa com a autoridade fiscal. Tá? E aí, né, como fica essa realidade tributária, né? O que ela passa a ter, o que passa a ser exigido nesta questão de realidade tributária? Então, ela tem um parecer muito mais forte para o negócio, né? A gente deixa de ser uma área que era só de entrega de informação e de compilação de informação, passa a ser uma área muito mais estratégica, né? E aí, o que acontece, né? Muitas empresas ainda estão dando os primeiros passos nessa questão de atualização tecnológica, mas quando você faz isso, você consegue sair de um nível muito baixo para um nível muito alto num curto espaço de tempo. Então a tecnologia proporciona isso para a gente num piscar de olhos. Então é muito rápido a gente sair e melhorar o nosso nível de maturidade, de entrega de tecnologia para a área fiscal. E o objetivo de tudo isso, né, é melhorar o trabalho das pessoas que trabalham no time tributário, né? Deixar de fazer atividades que demandam tempo, de atividades que não são nobres, e trazer o profissional da área de tax para uma área mais nobre, onde ela consiga trazer um valor agregado para o negócio, né? Então, essa é a grande ideia da adoção de tecnologia, é trazer a empresa para um outro patamar e, em conjunto, trazer o profissional para esse mesmo patamar da empresa. Tá? E aqui, a gente traz um pouquinho desses impactos, né? Então, esse novo cenário tecnológico, ele muda completamente a visão e o posicionamento que a área fiscal, a área tributária tem nas organizações. Eu só reforçando, e deixa de ser algo operacional e passa a ser algo estratégico. Então, você consegue, com a adoção de tecnologia, aquilo que é operacional, você automatiza e te sobra mais tempo para você tratar naquilo que é tático e estratégico. Tá? E aí, essa transformação, ela traz ganhos significativos para o negócio. Então, a gente fala aqui de estratégias de compras mais baratas, né? Você traz um saving para a empresa, você consegue falar de adoção de operações mais econômicas, né? Operação tanto da própria operação da empresa, quanto operações relacionadas para a área fiscal e tributária. Você consegue ter uma economia processual fiscal, então você trazer uma simplificação disso hoje em dia. Estruturas societárias mais lucrativas, então fazer uma reestruturação societária para que você consiga ter ganhos melhores na sua área fiscal e tributária. Aumentar o nível de compliance fiscal, e aqui também é muito relativo hoje, né? A gente percebe que muitas empresas ainda só falando lá não tem o básico bem feito, e aí tem uma exposição tributária de compliance muito grande, e a gente tem vivido isso hoje nos clientes que a gente passa. A gente vê clientes, claro, com nível de maturidade muito alto, mas muitas empresas grandes com nível de maturidade muito baixa, e um caminho enorme para evoluir e para melhorar.
Mudanças nos processos produtivos e logísticos, né, para melhorar a eficiência financeira. Então a gente vê aqui muitos clientes que faz adoção de tecnologia para um recebimento fiscal, então ele melhora muito a logística da empresa, reduzindo significativamente alguns custos financeiros que ele tem hoje, né? Identificação de oportunidades que refletirão nos preços praticados, resultados, aqui inteligência tributária, da onde eu compro, para onde eu vendo, faz sentido eu ter uma operação num outro local, então você traz aqui também esse estudo para a área, e gerar valor através de projeções e simulações. Aqui voltando novamente para análise de dados, o que a questão dos dados pode trazer de valor para a empresa. Só tomar uma aguinha aqui que eu fiquei com a boca seca. E aí, a gente traz aqui, né, adaptação do negócio frente à tecnologia, né? E aí isso foi muito, aqui do Fórum Econômico que a gente trouxe, né, aonde a gente tem uma mudança significativa, né, na forma de atuar nas empresas e nesses processos. Então, o que acontece aqui hoje, né? Essa mudança, ela traz aqui, olha, grande parte de aceleração digital de processos, né? Então, através de ferramentas e de videoconferências. Então, esse é o principal ponto elencado pelos executivos de empresa, aonde as questões de tecnologia vêm atuando, né? Prover melhor as oportunidades de trabalho remoto. Então aqui a gente volta, né, a algo que a pandemia trouxe para a gente, que é a questão do trabalho remoto, de como fazer. Então a gente até trabalhava de forma remota anteriormente, mas a gente não tinha ferramentas para trabalhar, então as questões de videoconferência, organização de tarefa, meeting rooms que a gente faz, war rooms, né, digitais que a gente trabalha hoje. Então essa questão da tecnologia nos auxiliou muito, e isso é algo que veio para ficar, né? Eu acho que a questão do trabalho remoto, ela veio para ficar, ela não muda. Então o profissional de techs hoje está trabalhando de forma remota, em alguns casos de forma híbrida, que eu acho que é o melhor, que é o modelo que melhor combina, né? Então a gente tem essa questão hoje. A gente tem a aceleração da digitalização de várias ferramentas, e aí outros pontos que não são tão relevantes assim, tá? E aí, falando um pouquinho do profissional de techs, quais são as principais habilidades que esse profissional de techs precisa ter hoje, né? E aí a gente olha as 10 principais habilidades que são esperadas em 2025. Então, se a gente for olhar aqui, olha, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 itens que estão em azul. E é o quê? Resolver problemas. Então, aqui, né, é uma brincadeira, né? A área fiscal, ela só resolve problema. Então, mais do que nunca, a questão do lifelong learning, aprender sozinho, criar uma jornada de aprendizado, de que forma que eu vou fazer isso, pode ser através de aula presencial, de videoaula, de podcast, de autoestudo, de experiência, de participar de grupos de discussão, né? Como eu aprendo. Então, o principal ponto aqui é na solução de problemas. Então, pensar de forma analítica e inovadora, resolver problemas complexos, ter uma visão de crítica e análise, criatividade, originalidade e iniciativa. A gente tem aqui embaixo outro item. Então, o outro é fazer por si próprio, né, se autogerenciar. Então, aqui a parte de aprendizado. Então, o segundo item mais importante aqui é a questão de aprendizado, e a resiliência aqui, que a gente sabe, né, a questão do estresse, o quanto a gente é demandado, principalmente nessa questão de fiscal, porque a gente tem muitos prazos, tem muita coisa sendo atualizada, e a questão do trabalho home office, que é conciliar todo esse cenário, né? E aqui eu vou falar bem rapidinho da Solutio, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês aqui, falar um pouquinho da tecnologia, falar um pouquinho da carreira, do que se espera do profissional fiscal, falando um pouquinho da Solutio. A gente é uma empresa, é uma tax tech, que entrega a solução fiscal dentro do SAP. Então a gente tem aí mais de 2 décadas de experiência fazendo esse tipo de entrega, né?
estamos com o stand aí, quem tiver curiosidade pode falar um pouquinho com a gente para bater um papo. A gente fala aqui um pouquinho dos nossos números, então são mais de 60 profissionais hoje dedicados para essa prática, mais de 70 soluções entregues, mais de 1.500 CNPJs operando nas nossas ferramentas, são mais de 100 projetos entregues, e a gente traz um ganho de produtividade, falando em todas aquelas cadeias lá de processo, pessoas e ferramentas, de 30%, de mais de 30% para as empresas. Falando um pouquinho dos nossos produtos, então aqui a gente tem a nossa mandala de produtos, são todos produtos voltados para o ecossistema SAP, não vou entrar aqui, se o pessoal tiver curiosidade, quiser saber um pouquinho mais, só procurar a gente lá, a gente está com o time comercial aí que pode atendê-los. E é isso, pessoal, queria deixar aberto a perguntas aí, eu não sei se alguém tem pergunta, se quer colocar algum ponto, alguma questão, tô aberto aí a responder. Muito bom, Stefano, muito bom. Tem algumas perguntinhas sim aqui. Vamos lá. Qual o nível de maturidade que as empresas se encontram nesse processo, né, para fazer essa... Puxa, Silvio, eu acho que é uma boa pergunta, é legal. Eu acho que a gente hoje tem visto de tudo, tá? Como aquela pesquisa da SAP traz, 3% das empresas estão preparadas. Mas a gente percebe que essa busca por adoção de tecnologia, revisão de processo, capacitação de pessoas, ela está acontecendo em todas as empresas. Então, eu acho que o nível de adoção é bastante alto, né? O nível de maturidade é baixo ainda, mas o nível de adoção é bastante alto. As empresas estão buscando a trazer a questão da tecnologia e melhoria contínua para dentro da área de techs. Boa, já faço o gancho para outra aqui. Como que as empresas estão se preparando para essa atualização tecnológica? Hoje, as empresas, elas olham primeiro para o processo, que a gente tem visto, elas olham para o processo, olham para a cadeia e para o cenário delas hoje, e fazem essa priorização de... Olhando o processo, estando o processo azeitado, ela vai para a área de... Ela atende o processo, depois implementa a tecnologia naquele processo. Não adianta eu ter um processo ruim, trazer tecnologia, a ferramenta vai cair em desuso e não vai dar o resultado que as empresas esperam. Certo. E qual que é o maior desafio que elas estão enfrentando hoje? Hoje, eu acho que primeiro, a questão do tempo, né? As empresas estão com uma dificuldade de tempo bastante grande para priorizar esses processos, né? Então, acho que o dia a dia consome demais. E eu acho que um outro grande desafio é a quantidade de tecnologia que você tem, né, e você não consegue priorizar isso. Então, eu acho que uma das grandes dificuldades é priorizar o que é mais importante dentro do meu cenário de negócio. Tá certo. Essas foram as perguntas, Stefano. Muito Valeu, obrigado Silvio. aí. Obrigado, viu? Muito boa a participação. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar um pouquinho, a gente está com o stand lá fora, só procurar a gente. Tá bom? Obrigado, viu?